Bom dia. Eu, eu venho aqui hoje compartilhar e um testemunho que eu dou de dar ouvido à voz do nosso Deus. Provérbios 13:1 fala que filho sábio ouve a voz do seu pai. E quando nós fazemos de Deus o nosso pai, Ele como nosso pai, Ele cuida, Ele fala com a gente. Hoje eu vejo o quanto o povo está na religiosidade. Um dia eu fui religiosa também. A verdade é que nós precisamos ter vida com Deus, ter intimidade com o nosso Pai. E eu venho aqui compartilhar como que Deus tem agido em minha vida. Muitas coisas passei, inclusive está registrado, aí no Facebook, muitas coisas. Passei por muitas adversidades, muitas atrocidades. E em 2017, eu estava morando em Guarapari. Fui para lá em 2013, porque tinha passado uma atrocidade. E Deus me mandou que eu fosse para lá. E graças a Deus que eu obedeci, porque lá eu fui curada. Lá eu recebi bênçãos, mesmo longe da minha família. Precisava estar longe. Em 2017, 2018, Deus fala comigo que era para mim voltar para Betim. Porque quando eu fui para Guarapari em 2013, eu estava morando em Betim. Não gosto de Betim. E Deus também está irado com essa cidade. Tem muita sujeira, muita atrocidades, muita corrupção, bandidagem muito grande. E quando me aconteceu essa atrocidade em 2013, eu estava em Betim. Aí fui para Guarapari, 2018. Eu estava, graças a Deus, abençoada. Eu e meu esposo, minha família na igreja, a gente frequentando a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.S. Soares, um ministério que eu amo, que me apoiou, que eu fui abençoada, que me recebeu com muito amor. E aí, 2018, Deus fala para mim, começa a arrumar suas coisas, porque vou te levar para Betim de novo. Você vai para Betim para cuidar dos seus pais. E eu obedeci, comecei a arrumar minhas coisas e falo para vocês, foi Deus. Quando Deus fala, eu obedeço. E eu não tenho dúvida que é Ele, porque eu sei que o espírito do engano também tem enganado muita gente, falando que é Deus quando não é. Mas foi Deus, eu não tinha dúvida. E Deus, comecei a embalar as coisas e Deus preparou tudo. Eu não tive dificuldade, não saí devendo ninguém. E fui para Betim. Deus preparou o lugar que eu morei 6 anos, uma bênção, um lugar perto dos meus pais. Cuidei da minha mãe, do meu pai. E foi tão de Deus que foi ali que foram os últimos anos dele.
deles comigo. E em 2022 falece o meu pai, 2023 foi minha mãe também. E depois eu comecei a sofrer muito com a morte dos meus pais, por causa de herança. Sabem como é as coisas, né? Então, meus irmãos, como eu estava cuidando dos meus pais, minha filha, e fiquei com a chave da casa, e fiquei com os documentos, porque eu estava ali, mas a minha filha, que meus irmãos não tiveram ali presente para estar ali ajudando a olhar, que alegava que não tinham tempo. Então, fiquei ali, tomando conta. Aí me ofereceram alugar a parte do comércio, que antes era o Castelo das Batatas. E Deus havia também mandado eu abrir um ponto de oração. Me deu na palavra, em Abacuque 1, em Abacuque 2:1, sobre a torre de vigia. E ali eu aluguei, me ofereceram a parte do comércio, da propriedade do meu pai. Me ofereceram alugar lá, eu aluguei, paguei aluguel para eles, tudo certinho. Eu e meu esposo tomava conta das casas, a cachorrinha da minha mãe viva ficou lá na casa e a gente cuidava dela. E meu esposo também foi ficar lá, numa das casas, porque começaram as perseguições, que na verdade essa perseguição já vinha desde 2013, quando fizeram uma atrocidade comigo. Tentaram contra a minha vida, fizeram uma maldade tentando contra mim, mas Deus me deu o livramento. E eu fiquei 1 ano e meio ali no Castelinho também, no antigo Castelinho Vermelho, na Rua Tupis 212. E eu via, estava sofrendo também uma grande perseguição, muita maldade. E eu continuava ali porque eu obedeço ao Deus que eu sirvo, eu obedeço. Deus fala para mim, faz assim e eu faço. O que Ele manda eu fazer, eu faço. E tenho sido abençoada por isso. Muito abençoada. E eu fui ficando ali. Tinha vezes que pessoas iam orar comigo lá, outras vezes não iam por causa das confusões. Muitos que iam frequentar comigo lá eram até ameaçados, mas eu persisti, fiquei ali até ano passado, vai fazer 1 ano, em maio, no finalzinho de abril para maio, Deus deu em abril uma vitória para nós. Meu esposo estava buscando aposentadoria e ali na obra onde que nós estávamos com a igreja, fazendo campanha, Deus deu a benção para ele. E quando foi no finalzinho de abril, Deus falou para mim novamente. Deus estava vendo tudo que eu estava passando ali. Eu sabia que tinha bandidos querendo pegar a propriedade do meu pai. Até porque meu pai, antes de morrer, já tinha falado comigo. Maxilene, eles vão me matar por causa do castelinho. Eu devia ter acabado com esse castelinho. E foi mesmo. Foi mesmo. E eu sabia que tinha bandidos ali para querendo tomar a propriedade. E até usando meus irmãos, aproveitando, né, daquele confronto dos meus irmãos,
brigando por causa da herança do meu pai, mesmo eu pagando, mesmo eu ali cuidando. E aí o que aconteceu? Deus viu tudo que eu estava passando, aí o Senhor falou para mim, Deus falou para mim, começa a arrumar as coisas que eu vou te tirar daqui. E eu vou entregar nas suas mãos a pessoa que está te perseguindo e fazendo todas essas maldades. E eu comecei a embalar minhas coisas. Deus falou que ia me mostrar o lugar, a cidade. Me mostrou e preparou. E eu não tenho dúvida porque eu nem conhecia a cidade. Ninguém, nem tinha parente. E eu comecei a embalar as coisas. E ele falou que ia me mostrar o dia e a hora. E ele falou para mim que não falasse nada para ninguém. Justamente para evitar de problema e de pessoas ruins que estavam querendo me prejudicar, me fazer mal, que não ficasse sabendo da minha vida e daquilo que ele estava planejando fazer, me dar a bênção. Eu obedeci a Deus, ele preparou tudo e ele mandou que entregasse a cópia da chave para os meus irmãos. Entreguei, deixei algumas coisas, não deixamos as coisas da igreja e a mobília da casa que meu esposo estava ficando em cima, que era nossa também. Guardei tudo na casa de baixo e viemos embora para essa cidade onde eu moro hoje, que é uma benção. É uma benção. Deus preparou tudo, não saí devendo nada a ninguém. Tentaram inventar que a gente saiu devendo, mentira, calúnia. Não devemos nada não. Deus sabe disso, que a gente anda certinho, correto com tudo. Graças a Deus. Porque eu falo, nós cristãos temos que ser exemplo e fazer a diferença. Infelizmente, muitos estão dizendo que é de Deus, dando calote, devendo às pessoas, tentando tirar o direito dos outros, com ganância, brigando por causa de dinheiro. E eu não estava ali na propriedade do meu pai brigando por causa de dinheiro, não. Sendo que até eu sou a favor das coisas certas. O que é direito do outro é direito. Porque nós sabemos que Jesus mesmo ensinou a dar ao outro o que é do outro. E aí eu saí dali, né? Vim para essa cidade, deixei as cópias da chave com meus irmãos e falei para eles que minhas coisas iam ficar ali na casa da minha mãe, na casa de baixo, até que eu arrumasse um lugar para a igreja. Ia buscar. E infelizmente, quando arrumamos o lugar, eles não foram honestos comigo. Eu não estava sabendo de nada. Quando arrumamos o caminhão para buscar aí o lugar, que eu fui falar para eles que estava indo, para minha decepção e tristeza de ver a falsidade dos próprios irmãos da família. Fiquei sabendo que eles tinham alugado as duas casas e tinham tirado minhas coisas da casa da minha mãe, sem me comunicar. Tem vídeos meus aí chorando até, que eu fiquei tão triste, tão triste. Como pode as pessoas agir dessa forma? Quanta maldade no coração das pessoas, ganância. E eu estava ali porque Deus tinha mandado eu ficar e veja o que aconteceu. Botaram ali uma bandida, uma mulher bandida, que eu liguei para as duas que estavam ali. Uma crente e a outra morando na casa de cima, uma bandida, que tentando jogar um 71 para cima de mim, fala que meus irmãos eram dois
dois trouxas, que eles iam acabar tomando a propriedade do meu pai. Meus irmãos podem ser trouxa, mas eu quero deixar bem claro aqui. Aqui não tem trouxa, não. E o Deus que eu sirvo não é trouxa também, não. E não brinca com quem serve a ele, não, porque vai se dar muito mal. E aí, meus irmãos, nem estava me passando o dinheiro do aluguel, passou um mês só. Porque não estava me dando a minha parte também, não. Além de não me comunicar nem minha parte, tiraram minhas coisas, pegaram coisas nossa, minha, do meu esposo. E eu pedi que essas duas saíssem de lá, porque eu estava com o inventário e não estava ciente do que eles estavam fazendo. E não concordava em alugar as casas, não, porque estava arrumando comprador para. O que foi combinado é que a gente ia vender. E eu estava com comprador para o imóvel. Mas aí me ignoraram, todas duas. Me ignoraram, porque achando que meus irmãos é que estavam mandando. Eles falaram para eles que quem mandava era eles. Pois é. Aí agora tá aí a bandidona lá dentro da casa da minha mãe. Desde o ano passado não está pagando o aluguel. Não está pagando. Eles também não estão me dando a minha parte, que a obrigação deles agora era me pagar a minha parte do aluguel. Onde eu moro eu pago aluguel. Olha, muita injustiça e muita maldade. Mas Deus é fiel, Deus é comigo. Eu falo, gente, conserta suas vidas com Deus, olha as coisas que estão acontecendo aí. Sejam honestos, sejam justos. E olha que meu sobrinho é advogado. Essa mulher está lá sem pagar aluguel. Daiane, o nome dela. Ela fala para mim que a metade da cidade de Betinha é tudo bandidão parentada dela. Quando eu falei que eles estavam querendo tomar a propriedade. Aí jogou para mim que a metade da cidade é tudo parentada dela, bandidão. Mas ainda bem que tem a outra metade. Ainda bem que tem outra metade que não é bandida. Ainda bem que tem a outra metade que não é bandidona. E pela outra metade que não é bandidona, Deus vai fazer justiça. Vai. E essa mulher tá lá, o marido pega a garagem da casa de baixo, sem autorização, põe oficina mecânica. Se não é desmanche também, porque o que está me chegando aqui, a suspeita de que ele está usando lá como desmanche. O que me chegou. E a polícia já era para ter tomado providência nisso, sabe? É um absurdo. Porque a gente vai para a justiça e para que tomam providência, quando tem bandido envolvido, eles afrouxam a mão. Que é isso? Que é isso? Infelizmente hoje as pessoas vão começar a agir por conta própria. E eu vou falar, se esse povo não sair de lá, eu vou tirar. Eu e Deus. Vamos tirar do nosso jeito. Já que muitas idas na polícia civil, na militar, até na ordem, pedidos, um advogado, nada fizeram. O tempo vai passando e esse povo achando que eles vão ficar na boa, que vai enrolar, que aí meu irmão arruma uma advogada,
que eu não sei se bandido, vagabundo, que não está pagando aluguel, que infringiu as regras do contrato, tem que ter audiência com o juiz, para o juiz ver se vai tirar ou não. Ah, que isso? Já era para o advogado, meu sobrinho que é advogado, já era para ter ido lá na justiça, no juiz, expedido a ordem de despejo. Ou ele mesmo chegava lá, mas meu irmão tirava esse povo de lá. Tá com medo? Estão devendo? Que é isso? Que absurdo! Isso é um absurdo. Isso não vai ficar assim, não. E as coisas que estão acontecendo no Brasil é isso aí. Quando Deus, antes de Lula entrar para o governo, eu tinha até postado que Deus ia permitir Lula entrar de novo, voltar, ia tirar o Bolsonaro e a espada ia descer sobre os crentes, sobre Bolsonaro também. Por quê? Porque não tomam a atitude que deve tomar. Muitos se acovardam, muitos se corrompem por causa de dinheiro, muitos se vendem. É por isso que está essa bagunça no Brasil. Mas Deus permitiu o Lula ganhar também para mostrar para esses que brigavam por causa de Lula e de política quem é Lula. Quem é o Lula? Mas a justiça de Deus vai vir sobre ele. Tá vindo já, tá vindo. Tá vindo. E Deus vai mostrar para Lula também quem é eles diante dele. Como quem são esses bandidão diante de Deus. Quem é o homem diante de Deus? E quem é o homem sem Deus? Sem Deus nós não somos nada. Nada. Pode ser presidente do Brasil, pode ser presidente do mundo, porque o dono do mundo é Deus. O dono das nossas vidas é Deus. Sem Ele, nós não somos nada, não. Não se engana, não. Não passa de pó, de barro, de um caco, de um barro que sobrou. Agora, devemos cuidar da nossa alma, sim, do nosso espírito. Porque esses malvados, corruptos, se não converter, vai morrer, vai para o inferno. Aí a pessoa fala assim, eu tenho raiva desses crentes que mandam todo mundo para o inferno. Não, não é nós que mandamos, não. Está na Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus, está escrito lá. E a palavra de Deus é verdade. Como acabei de dar meu testemunho aqui, eu faço o que Deus me manda fazer. E, graças a Deus, tenho visto bênçãos. Que obedecer a Deus traz bênção para nossas vidas. Desobedecer a Deus é maldição, com certeza. Que tem muita gente sofrendo, passando muita coisa. É coisa que plantou. Escolhas que fez sem buscar a Deus. É os achômetros. Eu acho que é assim e vou fazer assim. Pois bem, na hora do problema, na hora das lutas, aí que lembrar de Deus, aí vai falar, foi você que escolheu, não foi? Foi você. Você não me consultou. Você não me buscou. Aí vai padecer. Se arrepender até como estamos no tempo da graça, Deus até perdoa e alcança até a salvação, mas a consequência vai ficar. A consequência fica e vai pagar. Vai sofrer a consequência do erro, do pecado. Porque isso aí Deus não isenta, não. Nem Davi, que foi homem segundo o coração de Deus. Ele não isentou de pagar e sofrer as consequências do pecado que ele cometeu. Não somos diferentes de Davi, não. Porque tudo que a gente plantar, a gente colhe.
Com certeza. E eu vou falar aqui. Eu quero que essa mulher saia. Já falei com Deus hoje pela manhã, estava orando, que se essa mulher não sair, já pedi para sair. Desde o ano passado que eu falei para elas saírem, que estavam debaixo de maldição, que eu não autorizei meus irmãos a alugar nada. E não é só os dois, somos 3 herdeiros. E os 3, se não tiver de acordo, nada pode ser feito. É a lei dos homens e de Deus também, né? Porque se é 3, são 3 filhos, a herança é dos 3. E bandido não vai tomar a propriedade do meu pai, não. Não vai mesmo. Assim como Deus que eu sirvo é vivo em minha vida. E foi comigo em tantas coisas e continua comigo. Vocês vão conhecer quem é Ele. E se Ele me ordenar ir aí para resolver, eu vou também. Eu vou também. Tenho medo não. Não tenho medo não. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. É Ele quem dá a vida e quem tira. E Ele já falou que a espada está descendo e vai descer sobre a cidade de Betim, sobre esses bandidão aí. Se convertam, larga esse mundo podre. Satanás é um derrotado. Não fica aí perdendo tempo servindo um derrotado, não. Vem para o vencedor, aquele que venceu por nós na cruz, Jesus Cristo. Larga esse mundo podre. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para ser passado na peneira. Porque Deus vai separar os que amam Ele verdadeiramente para levar para o reino dele. Porque não vai levar gente para contaminar o reino dele, como aconteceu com Lúcifer, não. Ele não vai correr esse risco, não. Nós estamos aqui para ser provados e aprovados. Sei que não vai ser muitos que vão ser aprovados, porque não é fácil. Infelizmente, muitos vão ser reprovados. Muitos já têm sido reprovados que até não estão mais aqui. E vai para o inferno e para o lago de fogo com o diabo, com o Satanás e seus anjos caídos. Então desperta. Deus não está em religião, não. Tenha vida com Deus. Tenha vida com Deus. Largue esse mundo podre. Hoje eu falo, eu sou 100% Jesus. Aí você fala assim, mas você está brigando por causa de herança? Não estou brigando não, porque direitos são direitos. Por que Deus direcionava o exército de Israel contra o inimigo? Porque direitos são direitos. E eu não dou meu direito para ninguém, não. Não dou mesmo. Então, se despertem. Se despertem. Se a lei está corrupta, Deus não se corrompeu, não. E Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele continua santo. E não vem querer maquiar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ela é a verdade. Ou você serve a Ele ou não serve. Ou serve a Ele ou serve ao diabo. E não vem querer mesclar, porque com Ele tem mesclagem, não. Ele é puro, Ele é santo. Tudo que é podre, tudo que é pecado, se desvincule, larga tudo. E busque a santidade. Porque sem ela ninguém vê a Deus. Que Deus ilumina a todos. E quem puder compartilhar essa palavra, compartilhe. Não é para mim ganhar dinheiro, não. Porque eu acho um absurdo esse povo usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Deus já sustenta a minha casa. Ele é o nosso socorro. Que tem nos sustentado, que tem nos guardado e nos livrado do mal.